E aí pessoal, tudo bem? Nós somos do primeiro Maria da Penha, do CPC. E meu nome é Alan, meu nome é Davi, Meu nome é Arthur. Meu nome é Alice. Hoje nós vamos fazer um trabalho. Nesse trabalho nós vamos falar sobre as leis de Newton. Isaac Newton, conhecido apenas por Newton, foi um cientista inglês, mas reconhecido como físico e matemático. Ele foi nada mais nada menos do que o cara que descobriu a lei da gravidade. Durante sua trajetória de físico, ele criou as 3 leis da dinâmica. Primeira lei, a lei da inércia. E o enunciado da lei da inércia é mais ou menos o seguinte: ela diz: corpos em repouso permanecem em repouso e corpos em movimento permanecem em movimento em linha reta com velocidade constante, a menos que haja uma força sobre ele. O que isso quer dizer? Que quando um corpo está parado, ele tende a sempre permanecer parado, e quando um corpo está em movimento, ele tende sempre a permanecer em movimento, a menos que haja uma força que faça ele se movimentar. Tá, mas o que é força? Força é a interação entre dois corpos. Nesse exemplo aqui eu tenho 2 corpos aqui parados sobre uma folha de papel. Esses 2 corpos estão em estado de repouso, e quando um corpo está parado, a tendência dele é permanecer parado. Então se eu puxar essa folha de papel aqui, os 2 corpos vão permanecer no mesmo lugar, porque não tem nenhuma força de atrito que faça os corpos se movimentarem. Vamos supor que eu esteja dentro de um carro e esse carro está andando em alta velocidade. Se eu apertar o freio imediatamente, o carro vai parar. Mas o seu corpo para? Não. Nosso corpo tende a permanecer com a mesma velocidade vetorial a que está submetido antes do freio. Quando o carro freia, dá a impressão de que você está sendo jogado para frente. Isso porque seu corpo ele ainda continua na mesma velocidade que você estava antes da curva. Então você não é jogado, seu corpo continua só andando reto. É a mesma coisa quando eu estou dentro de um carro em movimento e eu pulo dele no chão. O meu corpo ele vai continuar com a mesma velocidade que estava o carro. Então se eu cair no chão parado, consequentemente meu corpo tenderá a cair. E essa é a lei da inércia. Agora vamos passar para a segunda lei de Newton. O princípio fundamental da dinâmica, segunda lei de Newton. Isso é experimentar a variação de velocidade ao decorrer do tempo. Quando aplicamos uma força em 2 corpos de massa diferente, observamos que ela não produz aceleração igual. Nesse exemplo aqui eu tenho 2 carrinhos, um com massa m e um com massa m ao quadrado. Se eu jogar esses 2 carrinhos para frente com a mesma força que eu jogar em um ou jogar em outro, o que vai chegar primeiro é o carrinho m, porque o outro é m ao quadrado. Então quanto mais pesado, mais lento ele fica. Quem sempre vai chegar primeiro é o mais leve. Terceira lei de Newton. Toda ação tem uma reação. Isso quer dizer que, basicamente, a força que eu exerço em algo, esse algo exerce opostamente sobre mim. Tipo, se eu dou um murro no quadro, a força que eu exerço sobre o quadro vai exercer sobre mim igual. Ou seja, não adianta eu dar um murro no quadro, ele vai se mexer porque a força é igual. Nenhum vai mexer porque a força é igual. Se eu pulo, a terra não vai cair, porque isso é impossível. Mas ela exerce uma força igual a que eu exerço sobre ela. Então é isso, galera. Espero que vocês tenham entendido o que a gente explicou aqui. Espero que vocês tenham entendido mais do que quando a professora ensina. Vai estar aparecendo aqui na tela do meu canal para você se inscrever. Você está se inscrevendo agora. Pode se inscrever aqui no meu canal. Muito obrigado, professora. Tchau.